Nos últimos dias, o mercado brasileiro acordou para uma realidade que muitos investidores ainda não tinham colocado no radar. Não foi um dado econômico, não foi uma surpresa de inflação, não foi um corte ou aumento de juros. O que mexeu com o dólar, juros futuros e bolsa foi a política, mais especificamente a pré-candidatura de Flávio Bolsonaro à presidência da República. Uma simples sinalização bastou para provocar uma das reações mais intensas do ano, com o dólar disparando para quase 5,50 e a bolsa despencando mais de 4% em poucos minutos. Foi um choque. E como todo choque político, ele diz muito sobre o que realmente preocupa os investidores daqui até 2026. E é sobre isso que a gente precisa conversar hoje. Porque a volatilidade que vimos na sexta não é um ponto isolado, pessoal. Ele é um sinal de que o mercado está reprecificando o risco político do Brasil. Os gestores estão recalculando os cenários, os fundos estão ampliando proteções, o investidor estrangeiro está reavaliando se vale a pena aumentar ou reduzir exposição. E o investidor comum, que não acompanha profissionalmente esse movimento, precisa entender o que está acontecendo e o que isso significa para os seus investimentos. Eu sou o Alê, dessa vez com microfone novo, e hoje a gente vai falar sobre por que a candidatura de Flávio Bolsonaro gerou essa reação tão intensa, o que muda nas expectativas para 2026, quem o mercado enxerga como candidato mais previsível e por que isso importa tanto para os seus investimentos. No final desse vídeo você vai entender como interpretar esse momento, o que tirar disso para sua carteira e por que a busca por previsibilidade fiscal e institucional continua sendo o fator número 1 para a precificação dos ativos brasileiros. Então, antes de começar, já curte o vídeo, se inscreve no canal para me ajudar a chegar na meta de 1.000 inscritos, comenta o que você está achando desse cenário e vem transformar sua vida com investimentos. A melhor forma de começar é revisando o que aconteceu na sexta-feira. A notícia da pré-candidatura de Flávio Bolsonaro começou a circular pela manhã e a reação foi praticamente imediata. O dólar saltou rapidamente para 5,47, um dos maiores movimentos intradiários dos últimos meses. Os juros futuros abriram de forma abrupta. A bolsa, que vinha em trajetória firme de alta, virou e despencou mais de 4%. Não foi uma oscilação normal, pessoal, foi uma fuga de risco. Quando o mercado reprecifica risco dessa forma, o movimento sempre revela algo mais profundo. O investidor não está reagindo apenas à figura do candidato. Na verdade, ele está respondendo ao que essa possibilidade significa para as expectativas de governo, para a condução econômica e para o horizonte fiscal do país. A simples percepção de que Tarcísio de Freitas poderia perder espaço como candidato competitivo da direita, alguém que o mercado vê como mais preparado tecnicamente, mais alinhado com reformas estruturais, já foi suficiente para mudar o humor. Esse movimento forte também expôs o quanto o mercado estava sensível ao tema sucessório. Até então, pessoal, a corrida de 2026 era vista como distante, ainda com muita incerteza, mas sem grandes impactos imediatos. Isso mudou a partir de agora. A entrada do Flávio elevou a temperatura do debate econômico e trouxe a política para o centro das atenções. Um dos pontos centrais do impacto no mercado é a comparação inevitável entre Flávio Bolsonaro e Tarcísio de Freitas. Hoje, Tarcísio é amplamente considerado pelo mercado como o nome mais técnico e previsível dentro do campo da direita. Ele tem experiência concreta de gestão, é visto como alguém que entende política pública, infraestrutura, orçamento e execução. É percebido como uma figura com capacidade de diálogo e com a agenda econômica mais próxima das expectativas do setor produtivo. O Flávio, por outro lado, desperta desconfiança. Não se trata de ideologia, pessoal. O tema é capacidade. A pergunta que os grandes fundos fazem é simples. Ele teria preparo técnico para conduzir uma equipe econômica sólida? Ele defenderia reformas? Ele teria clareza fiscal? Ele conseguiria negociar com o Congresso? Ele teria autonomia do pai ou governaria sob influência direta do ex-presidente? Quando essas perguntas ficam abertas, o mercado reage aumentando o prêmio de risco. E esse conflito interno já está exposto publicamente. Tarcísio reafirmou sua lealdade a Jair Bolsonaro
e disse que apoiará Flávio. Isso eliminaria a hipótese de uma disputa direta entre os dois. Só que também reforça o desconforto do mercado, porque retiraria do jogo o nome que era visto como mais preparado. A partir desse momento, o investidor começa a recalcular suas apostas e proteger mais a carteira. Outro ponto que chamou atenção foi a revelação de que Flávio Bolsonaro procurou Paulo Guedes antes de anunciar a pré-candidatura. Essa aproximação é claramente uma tentativa de sinalizar ao mercado um compromisso com responsabilidade fiscal e ideia de continuidade de uma agenda liberal. Mas a verdade é que esse movimento não foi suficiente para acalmar os investidores. E aqui é importante entender o motivo. O mercado não precifica discurso. Ele precifica a probabilidade de execução. Mesmo que Flávio tente se aproximar de nomes respeitados, o investidor profissional olha para o histórico, coerência, capacidade de articulação e alinhamento com reformas. Não basta dizer que será responsável. É preciso convencer de que o projeto é real. O problema é que essa confiança não se constrói da noite para o dia. E as falas públicas de Flávio reforçaram mais dúvidas do que certezas. Ao afirmar que sua candidatura é irreversível e que seu sobrenome é uma vantagem, ele se apoia num capital político que mobiliza uma parte do eleitorado, mas não acalma quem investe. O mercado está menos preocupado com o sobrenome e mais preocupado com competência econômica. E essa diferença é enorme. Se existe um termômetro confiável do humor econômico, esse termômetro são os grandes gestores. E a resposta deles foi clara. A Verde, de Luiz Stuhlberger, um dos maiores nomes da indústria da gestão brasileira, ampliou proteções na Bolsa e afirmou abertamente que a candidatura de Flávio aumenta a incerteza eleitoral. O fundo destacou que os prêmios de risco estavam baixos demais e que o mercado subestimava a possibilidade de um cenário mais desafiador com a manutenção do atual governo ou com alternativas pouco previsíveis. O fato da Verde ter aumentado a proteção justamente após a entrada de Flávio mostra o tamanho do impacto. A mensagem deles é simples, pessoal. O cenário ficou mais arriscado. Isso não significa que a bolsa vai despencar. Significa que a volatilidade deve aumentar e que os investimentos precisam de mais proteção. O movimento dos juros futuros confirmou essa leitura. Quando a curva abre, o diálogo institucional e fiscal entra no radar como possível ponto de tensão. E enquanto parte do radar entrou em modo defensivo, outra parte passou a reforçar posições em dólar. O comportamento do câmbio é sempre um termômetro imediato de incerteza. Dólar subindo rapidamente significa fuga para a segurança. E nesse caso, segurança significa ativos estrangeiros. Outro elemento que pesou na percepção do investidor foi o ruído político vindo das redes sociais. O irmão de Flávio, Carlos Bolsonaro, publicou ataques diretos a Faria Lima em tom agressivo. O tipo de mensagem que não passa confiança ainda cria mais ruído entre política e economia. Pode parecer irrelevante para o eleitor, mas para o investidor institucional isso importa bastante. Se o núcleo político mais próximo do candidato demonstra hostilidade a agentes econômicos, a leitura é clara. O próximo governo pode ter dificuldades em estabelecer ponte com o setor produtivo. O tipo de tensão pública reforça a percepção de que o ambiente político pode ser mais turbulento do que se imaginava. E quando a turbulência aumenta, o risco percebido sobe. Isso se traduz em dólar mais caro, bolsa mais volátil e um ambiente mais adverso para a captação de investimentos. Esse é o ponto mais importante do vídeo, pessoal. O que o investidor comum deve fazer com tudo isso? A resposta não é entrar em pânico, é entender o contexto. 2026 será um ano de incerteza política natural. Quando você tem juros que devem rodar na casa dos 13% ao ano livres de risco, a pergunta é simples. Vale mesmo a pena correr riscos exagerados no curto prazo para tentar buscar uma rentabilidade marginalmente maior em ativos voláteis? Esse é o momento perfeito para reforçar a importância dos pós-fixados na carteira. Muitos influenciadores estão dizendo para reduzir pós-fixados porque a Selic pode cair no ano que vem. A pergunta é, a necessidade de abrir mão de retornos ainda altos e previsíveis no ambiente de tanta incerteza? Para mim a resposta é não. O investidor inteligente não aposta na eleição, ele se protege dela. Ele entende que renda fixa forte é uma maneira de atravessar ciclos eleitorais com menos sofrimento. Ele diversifica internacionalmente para se defender de movimentos bruscos no câmbio.
Ele evita superconcentração em ações brasileiras quando o prêmio de risco sobe. Ele monta carteira com um cenário macro e não com narrativas emocionais. O que o mercado está dizendo agora é simples: o risco aumentou. E quando o risco aumenta, a estratégia muda. Esse é o momento de reforçar a disciplina, proteger ganhos, manter caixa estratégico e se posicionar com racionalidade. Se tem algo que a pré-candidatura de Flávio Bolsonaro deixou claro, é que o investidor não pode ignorar a política. A reação do mercado mostrou que previsibilidade fiscal, responsabilidade econômica e capacidade de governar continuam sendo os elementos mais importantes na precificação dos ativos brasileiros. Não é sobre gostar ou não de um candidato, pessoal, vamos deixar isso de lado. É sobre capacidade de execução e confiança institucional. O cenário eleitoral de 2026 começou de verdade agora. Se você souber interpretar esses movimentos, conseguir manter uma carteira equilibrada e evitar decisões impulsivas, você tende a sair do outro lado muito mais forte. Se esse vídeo te ajudou, já deixa o like, se inscreve no canal e compartilha com quem investe. A gente se vê no próximo vídeo. Bons investimentos!